Bem-vindos de volta ao nosso canal Você Sabia? Hoje falaremos sobre os 5 animais mais perigosos do nosso planeta. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? Assista, é surpreendente. Número 5. Elefantes africanos. Os elefantes africanos são uma das criaturas mais majestosas e icônicas da vida selvagem africana, mas eles também podem ser perigosos em certas situações. Os elefantes africanos são os maiores mamíferos terrestres do mundo. Eles têm pele grossa e rugosa, orelhas enormes que lembram o continente africano e presas impressionantes. Existem duas espécies de elefantes africanos: o elefante africano da savana e o elefante da floresta africana. Os elefantes africanos são conhecidos por serem sociáveis e altamente inteligentes. Eles vivem em grupos chamados rebanhos, liderados por uma fêmea mais velha chamada de matriarca. Esses elefantes são herbívoros e consomem uma grande quantidade de plantas todos os dias. Eles são capazes de causar danos significativos a culturas agrícolas, o que às vezes resulta em conflitos com os agricultores locais. Normalmente, os elefantes africanos não são agressivos em relação aos seres humanos e evitam confronto direto sempre que possível. No entanto, eles podem se tornar perigosos quando se sentem ameaçados, quando seus filhotes estão em perigos ou durante a época de acasalamento. Os elefantes são extremamente poderosos e podem causar ferimentos graves ou até mesmo a morte quando atacam. Número 4. Tubarões. Os tubarões são peixes cartilaginosos que habitam os oceanos ao redor do mundo. Eles têm uma reputação de perigosidade, mas é importante lembrar que a maioria das espécies de tubarões é inofensiva para os seres humanos. Existem mais de 500 espécies de tubarões, variando em tamanho, forma e comportamento. Alguns dos tubarões mais conhecidos incluem o tubarão branco, o tubarão-tigre e o tubarão-martelo. A maioria dos tubarões é carnívora e se alimenta de peixes, lulas e outros animais marinhos. Alguns tubarões maiores, como o tubarão branco, também se alimentam de mamíferos marinhos, como focas e leões marinhos. Embora os tubarões sejam frequentemente retratados como predadores ferozes, os ataques a seres humanos são relativamente raros. A maioria dos tubarões não vê os humanos como presas naturais e os ataques geralmente ocorrem por engano, quando um tubarão confunde um surfista ou nadador com uma presa. 3. Crocodilo. Os crocodilos são répteis semiaquáticos conhecidos por sua aparência pré-histórica e comportamento predatório. Existem várias espécies de crocodilos, sendo o crocodilo do Nilo, o crocodilo de água salgada e o crocodilo americano algumas das espécies mais conhecidas. Esses répteis são encontrados em habitats aquáticos como rios, lagos, pântanos e estuários em regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo. Os crocodilos são conhecidos por seu tamanho impressionante. Eles podem variar em comprimento dependendo da espécie, mas alguns indivíduos podem atingir até 6 metros ou mais. O crocodilo de água salgada é a maior espécie de crocodilo e é conhecido por ser o maior réptil do mundo. Crocodilos são considerados extremamente perigosos para os seres humanos. Eles são responsáveis por um número significativo de ataques e mortes em áreas onde coexistem com as populações humanas. Esses ataques geralmente ocorrem quando os crocodilos se sentem ameaçados, defendem seus territórios ou veem seres humanos como presas em potencial. Número 2. Cobra. As cobras são répteis alongados que pertencem à ordem Squamata. Elas são conhecidas por sua capacidade de deslizar, rastejar e, em algumas espécies, injetar veneno em suas presas. Existem milhares de espécies de cobras em todo o mundo, variando em tamanho, forma e comportamento. Algumas são inofensivas, enquanto outras são altamente venenosas. Algumas cobras são venenosas e têm presas ocas, que lhes permitem injetar veneno em suas presas. O veneno é usado para imobilizar ou matar a presa, facilitando a ingestão. Cobras venenosas incluem a cobra coral, a mamba negra, a cobra de água e várias espécies de víboras. A maioria das cobras é carnívora e se alimenta principalmente de pequenos mamíferos, aves, anfíbios e outros répteis.
Cobras venenosas também podem se alimentar de outros animais, incluindo serpentes não venenosas. Cobras venenosas podem representar um risco sério para os seres humanos. As picadas de cobras venenosas podem causar dor, inchaço, danos teciduais e, em casos graves, até mesmo a morte. No entanto, a maioria das cobras não é venenosa e não representa uma ameaça direta para os seres humanos, a menos que se sintam ameaçadas e atacadas. E o mais perigoso é o mosquito. Os mosquitos são insetos pertencentes à ordem Diptera e à família Culicidae. Eles são conhecidos por sua picada irritante e, em muitos casos, por serem vetores de doenças. Existem milhares de espécies de mosquito em todo o mundo, mas apenas algumas delas são conhecidas por serem transmissoras de doenças. Os gêneros Anopheles, Aedes e Culex são alguns dos principais responsáveis pela transmissão de doenças como malária, dengue, zika e febre amarela. Os mosquitos são insetos hematofágicos, o que significa que se alimentam de sangue. Apenas as fêmeas dos mosquitos picam seres humanos e outros animais para obter proteínas necessárias para o desenvolvimento de seus ovos. Os machos geralmente se alimentam de néctar e não picam. Mosquitos são conhecidos por transmitir uma variedade de doenças infecciosas para seres humanos e animais através de suas picadas. Alguns exemplos notáveis incluem a malária, que é transmitida por mosquitos Anopheles, e o vírus da dengue, que é transmitido por mosquitos Aedes aegypti. O controle de mosquitos é crucial para prevenir a propagação de doenças transmitidas por eles. Isso pode ser feito através de medidas como o uso de repelentes de insetos e eliminação de criadores de mosquito, como a água parada, o uso de mosquiteiros e a aplicação de inseticidas. Sabia que o animal mais perigoso do mundo era um mosquito? Duvido. Ah, mas se você sabia, deixe seu comentário. Aproveite e deixe seu like. Até a próxima.